Fala comigo, tropa! Vamos para as nossas dicas, palpites e análises para os jogos do dia 3 de agosto de 2024, nosso sabadão de coisa boa! Bom, tropa, sábado amanhã, tô bem feliz porque, assim, ó, nessa tela a gente já vê aqui, ó, Rangers está de volta, né? O campeonato escocês está de volta. E esse mês de agosto, ele vem trazendo aos pouquinhos as ligas que a gente gosta mais de trabalhar. Quando menos esperar, ó, pum, voltou. Campeonato inglês, campeonato italiano, campeonato alemão, campeonato espanhol, campeonato francês. E aí esquece, aí é forra máxima. Falando em forra, né? Vamos falar de desforra, porque, pô, fui completamente traído pelo Fluminense, né? O que botei aqui no bilhetinho do Dupla Chance. Só que, infelizmente, o Fluminense, ele no dia, né, divulgou que ia com o time todo reserva, os principais jogadores, que são o Thiago Silva, que voltou. Falei bastante do Thiago Silva e do Arias. Os dois foram poupados. O André também falei com vocês, que voltou e mudou o meio-campo do Fluminense. Poupado também. Ainda poupou o Germancano, que por mais que não esteja fazendo gol, é o Germancano, né? Pô, tu prende a zaga ali, tu tem toda aquela atenção, não pode dar descuido com o cara. Então, assim, o Fluminense optou por não... por focar em sair da zona do rebaixamento. Pode ser legal também, talvez desse para considerar, mas é um foco bom em não ser rebaixado. Então, acabou traindo, né? Quem deixou para fazer o bilhete no dia, provavelmente percebeu ali os desfalques e não fez, mas como eu sempre gravo antes, eu corro esse risco. Felizmente não tinha nenhuma informação oficial sobre isso, né? E para mim, titular por titular, o Fluminense levaria vantagem tranquila sobre o Juventude, mas faz parte, né? A Wally ganhou e vambora. Vamos então começar, tropa, que sábado tem bastante jogo. 8h30 da manhã a gente tem a volta do campeonato escocês, temos Rangers contra Hearts. Para quem é novo no canal, né, não acompanha o campeonato escocês, ele tem dois times que dominam tipo de ponta a ponta. Lembra da época do Real Madrid e do Barcelona, que tinha o Cristiano Ronaldo e o Messi? Então, o Rangers e o Celtic, que deve jogar amanhã, eles dominam, todos os outros times estão bem abaixo deles. O Celtic tem levado vantagem aí nesses últimos anos, campeão há 3 anos seguidos. Isso anterior foi o Rangers, o Celtic está sendo há 3 anos seguidos. E o Rangers quer voltar, né, a brilhar, quer voltar a tirar o trono do seu principal rival, estreia num jogo que não é simples, tá? Porque abaixo do Rangers e do Celtic, quando fala de mandante, o Hearts sempre tem sido o melhor mandante da liga, então é um jogo para tomar cuidado por ser primeira rodada. Mas é o seguinte, vamos lá. O que eu já falo para vocês? Que no bilhete dá para buscar safe. O empate anula do Rangers, tá? Falando de bilhete, porque é um time de outra prateleira, né? É um time aí que tá mordido, quer voltar a ser campeão, é muito importante você conquistar esses 3 pontos nas primeiras rodadas. O Rangers perdeu o título por conta do mau início na última temporada e tô fechado aqui com o Rangers, empate anula. Falando aqui de bilhetinho, tá? Vai estar pagando em torno de 1,30, tu faz tua duplinha e safezada do Mundo Bet. Se a gente olhar aqui as últimas partidas que jogaram o Hearts e o Rangers, a gente teve um 3-3, 2-0 pro Rangers, 5-0 pro Rangers, 1-0 pro Rangers, 3-1 pro Rangers, 2-1 pro Rangers, empate. Vou falar para vocês, dos últimos 10 jogos, o Hearts não ganhou nenhum, tá? Nenhum. Quem quiser ir nessa vitória simples, não é ruim, tá? Provavelmente o Rangers vai ganhar. Só que tem esse risco de primeira rodada, tá ligado? Então, tipo assim, se tivesse um pouquinho mais alto, me pegava mais. Mas aqui me pega o empate anula, até por conta desse retrospecto bastante favorável do Rangers contra o Hearts. Vamos para o nosso segundo jogo, 10 horas da manhã, né? Começam as quartas de final do futebol feminino nas Olimpíadas. E a gente tem um jogo bem legal entre Estados Unidos e Japão. Cara, só toma cuidado porque os Estados Unidos é favorito. Os Estados Unidos é o top 3 ali. Para mim é Espanha, França e Estados Unidos. Mas o Japão é uma seleção muito forte, cara. Eu colocaria o Japão tranquilo num top 5, top 4, tá? Não acho que o jogo vai ser fácil. Eu não acho que seja. Mas os Estados Unidos é favorito. Não tem jeito. O que eu gosto? No bilhete, tá? Quando a gente fala de bilhete, para mim eu sempre penso em coisas mais tranquilas. Eu gosto dos Estados Unidos empate anula. Tá pagando bem, tá pagando em torno de 1,35. Também é legal para você colocar na sua duplinha, tá? Você vai estar com a seleção favorita. E em caso de empate, você não perde, apenas anula aquele jogo do seu bilhete. Porém, esse 1,70 numa vitória simples, eu gosto. Estados Unidos é valor. Estados Unidos é uma grande seleção.
tá? E lembrando também, como começa agora essa fase do mata-mata, jogo único, ficar de olho no mercado de gols, se tiver uma seleção perdendo ali por um gol de diferença, buscar mais um golzinho no final, eu gosto bastante, tá? Porque final é desespero, é a única oportunidade, né? A Olimpíada, ela é diferente do futebol masculino. O futebol masculino, a Copa do Mundo, ela tá bem acima das Olimpíadas. E o futebol feminino, não. Por mais que o Mundial agora tenha ganho bastante força, a Olimpíadas é... Posso estar falando besteira, tá? Mas as Olimpíadas, ela ainda tá um pouco acima na questão de visibilidade e tal. Então, vai chegar naquele final, pode bater um desespero e vale a pena buscar gols. Seguindo aqui nas Olimpíadas, meio-dia, eu tenho Espanha contra a Colômbia. Aqui é um favoritismo grande da Espanha, tá? Não tem conversa. A Espanha ganhou do Brasil mesmo poupando as suas principais jogadoras e ganhou assim sem dificuldade nenhuma. E para mim a Espanha tem tudo, com a seleção descansada para ganhar da Colômbia. E é poucas ideias, tropa. Aqui não tem o que ficar inventando não, tá? Se a Colômbia sair na frente, de repente buscar uma virada, buscar mais gols, mas a tendência da Espanha ganhar aqui no tempo normal é muito, muito grande. Então aqui é vitória simples das espanholas. 2h da tarde, a gente tem Canadá contra Estados Unidos. Canadá, que foi a seleção que perdeu 6 pontos, né? Não sei se vocês lembram que a treinadora estava botando o drone para ver o treino das adversárias, e mesmo perdendo 6 pontos, Canadá se classificou, porque Canadá ganhou todos os 3 jogos e ficou ali na segunda posição. O Canadá ainda passaria como melhor terceira, se não tivesse entre as 2 primeiras. Mas enfim, vamos lá. Jogo interessante, aqui é jogo que eu gosto de gols, tá? São 2 seleções que têm um futebol bastante ofensivo, não à toa esse mais de gol e meio tá pagando em 20, mas é legal para botar no seu bilhete. Se a gente pegar aqui os jogos das alemãs nas Olimpíadas, ganhou da Zâmbia de 4-1, perdeu de 4-1 dos Estados Unidos e ganhou da Austrália de 3-0. Se a gente pegar os jogos do Canadá, foi 1-0 só com a Colômbia, mas a Colômbia segurou mais do que qualquer outra coisa, ganhou da França de virada de 2-1, ganhou da Nova Zelândia de 2-1, e foi isso, 2-1, 2-1 e 1-0. Aqui falando de mata-mata e pegando essa Alemanha aí com média de 4, 5 gols direto nos jogos, eu gosto de pelo menos 2 gols, mas é um jogo que para os ousados e se ambas marcam, chega forte. Canadá ganhou os 3 jogos, né, marcou gol nos 3, e a Alemanha também marcou gol em todos os 3 jogos. Gosto desse tipo de seleção que joga para frente. Então, quem quiser dar uma ousada maior, 1,5 não dá para mim. Esse ambas marcam chega legal. E para a gente fechar as quartas femininas aqui das Olimpíadas, a gente tem o nosso Brasil Ziu-Ziu, que joga contra a França. Brasil sem a Marta, né, que deu um golpe de karatê lá na espanhola e tá suspenso esse jogo aqui. Caraca, tropa, eu vou falar para vocês. É triste, mas a França, ela é muito mais time do que a nossa seleção brasileira. Não quer dizer que o Brasil não tenha chance. Pô, de todos os esportes, eu acho que o futebol ele é o que mais permite que o time que não é favorito no jogo acabe vencendo, né? Mas aqui vai ficar um pouco complicado. E, tropa, só antes de continuar aqui, um aviso que pode ser interessante para algumas pessoas. Quem tem conta negativa na 365, tem um grande amigo meu, que é o Pablo, e é um dos caras, de muita confiança minha, um dos caras mais consistentes que eu conheço no mercado. Vou até deixar o arroba dele aqui, vai estar passando na tela. Se você tiver interesse, pesquisa lá no Instagram, ele mostra lá o trabalho dele e tal. E o que acontece? Ele, por ser muito lucrativo, ele limita a conta, ele acaba precisando demais. Então, como funciona o esquema? Ele paga antecipado, tá? Você der a conta para ele e ele vai operar. À medida que ele for sacando, vocês vão repartir o lucro. Eu não sei a porcentagem, vai acabar combinando com ele, né? Tantos para um, tantos para outro. E é basicamente isso, né? E ele que faz o depósito para começar a operar. A única coisa que vocês precisam entender é que a sua conta vai ser limitada, porque ele é lucrativo, ele acaba limitando as contas. Às vezes você está com uma conta lá, tá ligado? E nem usa mais. Só que o único critério que tem que ter conta acima de 6 mil negativo. Se tiver, vai lá no Insta dele, tem um destaque lá, que tem o linkzinho do suporte. Se tiver qualquer dúvida, qualquer coisa, pergunta lá, o pessoal vai te ajudar. E repito, é um cara de confiança, tá bom? Então, pelo menos ali, não está usando a conta, de repente já está em outra casa e tal, é uma forma ali de conseguir alguma coisinha. Fechou? Tranquilo? Como é ele que deposita, se ele perder, vai estar perdendo o dinheiro dele. Tem que ser no Insta, não posso deixar nada aqui. Fechou? Vamos lá, vamos continuar. Seguinte, tropa, por que eu gosto desse jogo? Primeiramente, França empate anula, falando de bilhete.
França empate anula. Para mim, a França não perde no tempo normal para o Brasil. Para mim, se a França for eliminada, vai ser numa eventual prorrogação, pênalti. Mas com esse time atual das duas seleções, é muito difícil a França perder para o Brasil. Então, gosto desse empate anula. Segundo cenário que eu gosto para esse jogo, 2 gols. Inclusive, está até pagando pouco, porque a expectativa realmente de um mata-mata dessas duas seleções é de gols. As 2 vezes que elas se enfrentaram na Copa do Mundo foi 2-1, no caso para a França. E pegar aqui, ó, jogos da França, 3-2, 2-1 e 2-1. Pegar o jogo do Brasil, 2-0, 2-1 e teve 1-0 com a Nigéria, mas a Nigéria é muito fraca. E seleções que cumprem bastante essa linha no jogo de mata-mata pode ser interessante também. 4 horas da tarde também, a gente vai iniciar aqui o Brasileirão, jogo do Vitória contra o Cuiabá, jogo aqui, duelo dos desesperados, né? 2 equipes estão na zona do rebaixamento, o Vitória precisa muito ganhar esse jogo, né? O Cuiabá também, mas no fato o Vitória é por jogar dentro de casa contra uma equipe que está abaixo dela. O Vitória, não quer ser rebaixado? Tem que ganhar do Cuiabá em casa, a verdade é essa. E olha só, cara, a situação do Vitória. O Vitória tem 2 jogos a mais que o Cuiabá. 2 jogos a mais que o Grêmio, 5 jogos a mais que o Internacional, né, que teve o negócio lá da Copa do Brasil, do jogo atrasado com o Juventude, o Internacional ficou mais atrás ainda. Então, assim, o Vitória, ele por mais que seja o primeiro time aqui da zona, ele tem esses problemas. Ele tem um jogo a mais que o Fluminense, então ele pode cair aqui para vice-lanterna com essa disputa dos outros jogos. Então, o Vitória, ele tem que fazer a parte dele. E o que eu gosto para esse jogo? Sendo sério para vocês, um gol do Vitória. Vitória dentro de casa. É muito difícil não fazer gol, né? Vai para cima, acredito até num jogo mais aberto do que a casa acha, né? Se a gente olhar aqui, ó, o mais de 1,5 gol tá pagando uns 50. A casa de aposta acha que esse jogo aqui vai ser de poucos gols. Eu acredito que é mais pela falta de qualidade técnica ali no ataque do que disputa, porque a tendência desse jogo aqui, duelo dos desesperados, a gente tem um jogo mais aberto. E o Vitória se expondo, o Vitória precisa fazer esse resultado em casa. Acredito que vai ser um jogo de bastante espaço e eu quero um golzinho do Vitória. Tá pagando bem, se não me engano tá pagando 1,40. Para mim tem seu valor. Para mim é melhor do que tu buscar pro time vencer, porque caso perca de 2-1, 3-2, o importante é ele só marcar o golzinho dele. Antes da gente continuar com o Brasileirão, tem um jogo muito legal, né, que meus seguidores portugueses com certeza vão assistir, que é a final da Supercopa. Eu não tô achando, né? Eu tô falando aqui com vocês, enrolando para achar, mas tá aqui, ó, agora eu achei. A final da Supercopa de Portugal. Eu tenho um Sporting, que foi o campeão da Liga, contra o Porto, que foi o campeão da Copa. Inclusive, o Porto foi campeão em cima do Sporting, né? Se eu não me engano. Tropa, é o seguinte, jogo para gols. É muito difícil esses confrontos aqui, esses clássicos portugueses, não terem 2 gols, principalmente no mata-mata. Qual é a única ressalva desse jogo? É o primeiro jogo da temporada para as 2 equipes. Tá? Ainda não começou o Campeonato Português. Esse aqui é o primeiro jogo, então sempre que eu falo de primeiro jogo, eu falo de falta de entrosamento, eu falo de falta de ritmo de jogo, né? Entende o que eu tô falando, né? Primeiro jogo da temporada, mais gols deve sair. Se a gente pegar os últimos jogos, 2-1 pro Porto, que foi a final da Copa, 2-2, 2-0, 2-1, 2-0, 3-0, a gente tem 1-0 aqui perdido em 2022, 2-1, 2-2 e 1-1. Então, dos últimos 10 confrontos diretos, em 9, a gente teve pelo menos 2 gols. Tá? E por ser uma final, eu acredito muito nesse cenário também, de jogo aberto, principalmente depois da gente ver o primeiro gol. Então, para mim, mais do que qualquer favoritismo aqui, que é muito difícil apontar no início de temporada, de duas grandes equipes, eu prefiro estar aqui no mercado de gols e me pega muito mais. E vamos voltar agora para o nosso Brasileirão, 7 horas da noite, tem ele, o gigantesco... Pessoal, para quem tem a molência, tá ligado? Seguinte, Vasco da Gama contra Bragantino, tem um problema nesse jogo, que é o quê? Vou dar atenção ao Brasileirão ou eu vou dar atenção ao jogo da volta da Copa do Brasil, que é uma competição milionária? Essa é a questão. O Bragantino perdeu por 2-0 para o Furacão, né, lá na Arena da Baixada, e agora joga dentro de casa buscando pelo menos 2 gols. Então o Bragantino precisa concentrar muito essas atenções se quiser reverter o placar. Do outro lado tem o Vasco, que pega o Atlético Goianiense, conseguiu um empate, embora não tenha jogado nada. O Vasco conseguiu um empate ali com o Verratti, Piton e Verratti ali sempre salvando o Vasco. E agora o Vasco joga dentro de casa para uma vitória simples. Então, assim,
Eu acredito que as duas equipes vão dar uma focada na Copa do Brasil, tá? Principalmente o Vasco, por exemplo. O Vasco pode poupar o Verratti? Caraca, aí é pica. Será que o Vasco vai poupar o Felipe Coutinho? Talvez não jogue, né? Jogue o Payet. Caraca, jogo difícil. Sabe o que eu gosto aqui? Posso dar papo reto? 2 gols. São Januário é difícil não sair 2 gols. E eu tenho 2 equipes que jogam para frente. Não acredito que o Vasco vai poupar muitos jogadores. Se poupar ali deve ser uns 3. O Bragantino também. O Bragantino já teve jogador que... Tipo, a zaga do Bragantino era reserva. O Eduardo, o Sacha não jogou. Tinha jogador suspenso. Então o Bragantino já tem jogador descansado para essa partida aqui. Para mim, 2 gols é o melhor dos cenários. E se eu tiver uma informação, você que vai fazer o bilhete, pô, sabadão, no dia do jogo. As 2 equipes ali, força máxima. Aqui é Vasco. Dupla chance Vasco. Valeu? Não sei, não tem informação. 2 gols. É muito difícil não bater. Vamos lá, próximo jogo, 8 horas da noite. Atlético Goianiense e Botafogo. 2 equipes numa situação muito parecida. Tá? As 2 equipes que empataram em casa na Copa do Brasil e vão ter um jogo muito difícil fora. O Botafogo pega o Bahia, né, fazendo uma grande campanha dentro de casa, e o Atlético Goianiense que pega o Vasco. Vamos lá, vamos trabalhar para não acontecer igual aconteceu no Fluminense. Times força máxima, Botafogo tranquilo. O Atlético Goianiense não ganha 12 jogos, tá? Então se tu entrar no dupla chance, igual eu falei no jogo do Vasco, no jogo agora da ida da Copa do Brasil, tu entrar num dupla chance contra um time que não ganha 12 jogos, é valor. É igual o Al-Ahly que tá ganhando há 14 jogos seguidos. Pode ser que não vai bater, mas a tendência é bater. Nem enquanto tá dando certo, eu acho que vale a pena continuar. Então, em condições normais, e digo mais, em condições normais eu iria de Botafogo empate anula ainda, para ganhar com a vitória, tá ligado? Ganhar mais com a vitória. Eu tenho um ponto. As 2 equipes vão poupar jogadores. Eu tomaria mais cuidado, mas ainda assim eu entraria em um gol do Botafogo. Entendeu? 2 equipes completas. Eu sou fogão. Empate anula, dupla chance. As 2 equipes vão mesclar um pouco. Eu vou de gol do Botafogo. Porque o Botafogo, se tu pegar o banco das duas, o banco do Botafogo, muitos jogadores são melhores que os titulares do Atlético Goianiense. Né? Por isso que o Botafogo luta pela liderança, o Atlético Goianiense luta para não cair. Agora, eu não entraria numa vitória do Botafogo com um time misto, tá ligado? Eu acho que não vale muito a pena, não. Botafogo vai força máxima, Atlético Goianiense vai poupar. É vitória do Botafogo. E aí a vitória é simples, tá ligado? Sem conversa. Só que o que vai ditar muito essa rodada pra gente é o tanto de atenção que as equipes vão dar, seja pro Brasileiro, seja pra Copa do Brasil. Nesse caso aqui, eu tenho o Botafogo que luta pelo Brasileirão. Então acredito que o Botafogo ele vai focar também no Brasileiro. Entendeu? Esse é o meu ponto. E o Atlético Goianiense, ele pode focar em sair do rebaixamento. Só que tem um detalhe. Para esses times que são de menor investimento, igual o Atlético Goianiense, uma classificação na Copa do Brasil dá muito dinheiro. Né? Acho que agora está dando 3 milhões, se eu não me engano, nessa fase. Então, para um time com orçamento baixo, possibilidade de tu não correr risco de atrasar salário, de repente tu trazer um outro jogador para reforçar o elenco, para justamente sair dessa situação. Então, acredito que aqui a gente possa ter um Botafogo mais interessado, né, nesse jogo, no sentido de botar a força máxima. Eu acho provável a gente ver o Botafogo mais interessado do que o Atlético Goianiense. Posso estar falando errado. Então, fica de olho nisso aí. Tá? Tenta ficar de olho no site do Globo Esporte ali para ver a escalação e tal. Aqui a gente pode ter uma odd muito errada para o Botafogo vencer o jogo. Também às 8 horas da noite eu tenho Criciúma contra Atlético Mineiro. Criciúma já fora da Copa do Brasil. O Atlético Mineiro que, de coração, se o Atlético Mineiro conseguir ser eliminado pelo CRB dentro de casa, aí é para acabar tudo, acabar a temporada. O CRB é um time de segunda divisão e o Atlético Mineiro é um time que é montado para ganhar título. É um time que tem Hulk, Paulinho, Scarpa e companhia. Pegou o Bernard agora, tem um grande goleiro. O time do Atlético Mineiro não pode, em hipótese nenhuma, perder ou querer poupar jogador para se classificar contra o CRB, né? Principalmente depois de ter empatado fora de casa. O que eu gosto desse jogo? Eu gosto de empate anula para o Atlético Mineiro. Eu gosto de gol do Atlético Mineiro. Tá? As 2 opções para mim são muito boas. O gol do Atlético Mineiro está pagando 1,30, se eu não me engano. Acho que é isso, 1,30. Está entre 1,30 e 1,40 esse gol do Atlético Mineiro. Para você botar numa duplinha, é show de bola. O Criciúma toma gol aí praticamente todo jogo. Olha aqui, dos últimos 10 jogos, o Criciúma sofreu gols em 9. Só que o Criciúma marcou gol nos últimos 10. O Criciúma é o nosso time do ambas marcam, né? Que dos últimos 11 bateu 10. Quem quiser esse ambas marcam, que normalmente paga 2, aí, é loucura. Isso aqui é loucura.
Se dos últimos 11 jogos tu tivesse colocado uma unidade no ambas marcam, tu estaria com 9 unidades. É loucura isso aqui, tá? E é um time que faz gol todo jogo, pode fazer gol no Galo e provavelmente vai levar. Porque esse time do Atlético é muito forte e a defesa do Criciúma é muito fraca. Vamos lá, pra gente fechar o Brasileirão, 9h30 da noite, São Paulo contra Flamengo. O São Paulo, ele pegou um confronto bem favorável na Copa do Brasil, né? Pegou um Guarani, que é time da 2ª divisão, em São Paulo, querendo ou não, é muito mais fácil da torcida do São Paulo se deslocar, acompanhar o time. Aqui não tem conversa, tropa. É muito diferente hoje tu pegar um time da 2ª divisão do que era antigamente. Hoje em dia, principalmente tu pegar esses times assim mais top de linha, a discrepância é muito grande de investimento, né? Hoje em dia tu tem muito mais diferença de dinheiro. Enfim, o São Paulo ele tá numa situação mais tranquila. Do outro lado eu tenho o Flamengo, que fez uma situação boa. Fez um 2-0 contra... Poderia ter feito mais, né? O Flamengo ainda perdeu uns 2 gols ali no final, que eu acho que poderia até já ter liquidado essa classificação. Só que vai pegar um Palmeiras, que é um time que é muito capaz de fazer 2 no Flamengo lá no Allianz e pelo menos levar esse jogo para os pênaltis. Então o Flamengo não pode dar mole. Dito isso, tropa, para mim é jogo de 2 gols. A conversa é essa. 2 gols para mim é o melhor do cenário, está pagando bem. Eu tenho o Flamengo aqui que pode ser que poupe alguns jogadores, mas o Flamengo é líder. Acho que... O Flamengo tem muito jogador fominha também, que não vai querer ficar fora, tá? E do outro lado eu tenho o São Paulo, que para mim também não deve poupar jogadores, porque está numa situação confortável na Copa do Brasil. Então eu vejo um jogo bem legal, bem disputado e praticamente com todos os titulares possíveis. E nesse caso aqui eu gosto desse 1,5. Cris, foi definido que as 2 equipes vão com força máxima. Para quem é ousado, ambas as equipes marcam. Gosto. O Flamengo tem tomado gol fora de casa. E dupla chance Flamengo. Falei nada, hein? Eu gosto. Completo, na fase que o Flamengo está vivendo, não dá. É dupla chance pro Flamengo. Mas, ainda assim, para mim, a melhor saída para esse jogo é o mercado de gols. Então é isso, tropa. Fechamos nossos jogos. Nosso vídeo ficou um pouquinho mais longo, né? Agora a gente tem um volume maior de jogos e a tendência, à medida que forem chegando as grandes ligas, nossos vídeos do final de semana ir para 40 minutos, tá ligado? 30 minutos, 40 minutos, 50 minutos. Pô, e vou dar o papo reto. Para vocês, imagina, para vocês chega a 40 minutos o vídeo. Para eu gravar um vídeo de 40 minutos, eu levo pelo menos 50, né? Aí vai cortando, o editor vai ajeitando aqui para tentar ficar o mais dinâmico possível. Agora penso o quanto eu não estudo antes os jogos. Pô, até mais eu gosto muito. Não tem jeito. Nos vemos amanhã, tropa. Já falei demais. Só lembrando, quem tem interesse lá na questão do Pablo, vai lá no Instagram dele que tem o link do suporte, tá bom? Tira suas dúvidas lá, qualquer coisa. Você pode nem querer fazer acordo nenhum, mas você pode querer pelo menos perguntar, se informar, tá bom? Então é isso. Nos vemos amanhã. Tamo junto, muita fé. Pra cima. Bom, tropa, para amanhã uma duplinha pra gente. Primeiro jogo, um gol do Galo contra o Criciúma. E para fechar, vitória da Espanha feminina contra a Colômbia. Essa é a nossa duplinha deu total de 1,77 de odds. Sempre vou para dobrar o nosso investimento próximo disso. E tamo junto, muita fé. Pra cima.